Seja muito bem-vindo. Você que está assistindo a reprise dessa live, seja muito bem-vindo. Na live de hoje vamos falar sobre como ter mais atitude. Como ter mais atitude. Como ter mais atitude. Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Muito bem-vindo. Deixa eu colocar aqui o... A Zá chegou aí. Vamos lá, Zá. Entra aí, Zá. Isso. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Muito bem-vindo. Oi, Lila. Bem-vinda. Boa tarde. Muito bem, Lila. Cadê a Zá? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Enquanto o pessoal chega aí. Ver se está tudo certo aqui. Boa tarde, boa tarde. Vamos ver aqui se está tudo certo. Ok. Deixa eu fixar isso aqui. Agora vamos chamar a Zá de novo aqui. E agora sim, vamos lá. A gente vai falar sobre atitude. Anaya aí, bem-vinda, Anaya. Vamos falar sobre atitude hoje à tarde. Como assumir uma postura mais proativa, como ser mais ativo. Bem-vinda, Zá. Boa tarde. Oi, meninas, tudo bem? Que alegria você por aqui, a Zá do time. E a gente está aqui hoje para poder transferir. Olá, Nai, bem-vinda, boa tarde. Transferir mais conteúdo para vocês. Às vezes, para destravar um pouquinho mais. A nossa missão sempre é destravar. A nossa missão é fazer com que vocês avancem nas principais áreas da vida de vocês, né? E ter atitude é algo que a gente precisa para poder avançar, para destravar. Às vezes em coisas bem simples da vida, às vezes em coisas mais complexas da vida. Mas o fato é que, sem essa postura de proatividade, de atitude, de fazer, de agir, a gente termina ficando mais naquela maresia. E a vida vai se acomodando, e a vida vai se acomodando, e às vezes a gente vai colocando algumas coisas para debaixo do tapete, o famoso tapete que a gente carrega dentro da nossa cachola e que a gente vai jogando as coisas lá. E hoje a gente quer falar sobre isso. Como é que a gente limpa essa poeira? Como é que a gente tira esse tapete da nossa vida para que a gente consiga efetivamente ir decidindo as coisas com mais atitude, com mais proatividade, tá? Esse é o assunto da live. Para quem é essa live de hoje? Para quem é essa live de hoje? É para quem, por exemplo, já entendeu que precisa adotar e assumir essa postura mais ativa, mas não consegue, mas não faz. Às vezes você está precisando decidir alguma coisa, mas não consegue. Às vezes você está precisando implantar um hábito mais saudável na sua vida, mas não consegue. Às vezes é um hábito alimentar, às vezes é um hábito de atividade física, às vezes é um hábito de comunicação, de conduta mesmo, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua vida amorosa com os seus filhos. Às vezes eu estou precisando me afastar de algumas pessoas e não consigo ter atitude. E às vezes eu estou querendo me aproximar de outras pessoas e não consigo ter atitude. E aí eu vou, às vezes, ficando nesse estado de conformação. E que não é nada legal, né? Não é isso, Zá? Bem-vinda! Sim, Vamos lá. muito obrigada. Obrigada pelo convite para bater um papo aí de novo com você. É sempre um prazer. Esse assunto de atitude me interessa muito, assim, né? Eu sempre ouvi na minha vida inteira que eu era uma mulher de atitude, que eu era uma garota de atitude, que eu era uma pessoa de atitude desde muito nova, assim, né? Mas de um tempo para cá, principalmente depois que eu comecei a amadurecer e trabalhar o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal na minha vida, eu consegui fazer uma diferenciação entre o conceito de atitude e o conceito de rebeldia,
né? Porque eu acho que esses conceitos, eles às vezes eles ficam muito conectados na cabeça das pessoas e é importante a gente explicar, né, o que que é a atitude e o que é uma rebeldia, né? E como que a pessoa, que assim, como a gente aprende com a deusa Metis, né, todos os dias, a parcimônia, né? Ela é algo que é de extrema importância para a nossa vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que dessa coisa mais conceitual mesmo, sabe? Para a gente começar assim, alinhando todo mundo, para todo mundo estar na mesma página. Massa, massa, tá perfeita a pergunta. Foi ótimo. Veja, é, às vezes se confunde mesmo, porque as duas geram ação. Tanto a atitude prudente gera ação, quanto a rebeldia gera ação. A grande diferença entre a atitude que realmente leva e faz com que você avance no caminho e a rebeldia é que a rebeldia é mais uma reação interna. Não é uma escolha, não é uma ação. É como se fosse uma reação. Às vezes é a reação a uma frustração. Às vezes é uma reação a algo que está acontecendo e que você não queria que acontecesse, mas continua acontecendo. Aí você age, mas age como a partir de uma rebeldia. Às vezes é uma reação a uma dor que a gente tem e que traz lá de trás e que a gente nem percebe às vezes, mas que em algum momento aflora, em algum momento aflora. E aí eu termino agindo de forma rebelde. A rebeldia, na verdade, ela é uma forma de quebrar alguma coisa que está doendo, alguma coisa que não está funcionando. Eu não tenho outra opção, eu não tenho outro caminho, porque eu não conheço outro caminho. E no fundo, o ser humano, em algum momento da sua vida, ele vai quebrar o ciclo de dor. Pelo menos a grande parte faz isso. Isso normalmente acontece quando a gente chega mais lá no fundo do poço. Quando a gente chega mais lá no fundo do poço, que não tem mais para onde ir, aí às vezes a rebeldia chega, porque a rebeldia é inclusive um ato de autoproteção. É quando você diz assim, não dá mais, não consigo mais e não sei o que fazer. Aí às vezes a rebeldia aparece. Aparece na forma de uma atitude mais violenta. Aparece às vezes na forma de uma fuga mais violenta também, mais intensa, mais impensada. E eu ajo, mas essa ação movida pela rebeldia, às vezes não, na maioria das vezes, não vai me levar para onde eu quero ir. Ela vai me tirar de onde eu estou. Pode me levar para outro lugar, que talvez também seja um problema. Essa é a dificuldade da gente agir ou esperar que esse momento chegue, o momento da rebeldia para agir. A rebeldia às vezes acontece quando a gente engole sapo. Engole, 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 engole o sapo, engole o sapo, engole o sapo. Aí quando você engoliu mais todos os sapos que você conseguia, que você não tem mais como digerir o sapo, a rebeldia chega. Parece que é atitude, mas não é. É rebeldia. E qual é a diferença da atitude, Marcelo? A diferença da atitude é que a gente consegue refletir antes. A gente tem uma noção melhor da direção que a gente quer ir. A gente tem uma noção melhor do que fazer e de quando fazer. Uma pessoa com atitude, ela age normalmente na hora mais adequada. Ela não age por impulso. Ela entendeu que ela precisa fazer alguma coisa. Ela sabe agora, porque ela já parou um tempo para estudar, ou para ler, ou para conhecer qualquer coisa. Ela sabe que precisa fazer algo e sabe o que ela, pelo menos por cima, ela sabe o que ela quer fazer. E aí ela faz, ela age. Ninguém começa essa postura proativa já com tudo pronto. Isso é uma coisa que a gente precisa quebrar já desde cara, tá? Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer só quando eu tiver todo pronto. Quando eu já souber tudo que eu vou fazer. Eu só vou adotar uma postura proativa, eu só vou ter mais atitude, só vou entrar em ação, só vou entrar no campo de batalha quando eu já estiver 100% pronto. Esse é um grande erro, que muitas vezes é motivado, inclusive, pela síndrome do impostor, né? A gente fica com medo de fazer, porque a gente acredita que pode dar errado. Então é melhor eu não fazer. Eu não estou pronto ainda. Síndrome do impostor. Às vezes você já está pronto muito mais do que a maioria das pessoas. Às vezes você já avançou
70% do seu caminho, mas porque falta 30% você não entra com uma postura mais proativa, não toma a atitude. E aí, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas essa é a grande diferença da atitude e da rebeldia. A atitude me leva para o lugar onde eu quero ir. A rebeldia, ela me tira do lugar onde eu estou, mas não necessariamente me leva para onde eu quero ir. Entendi. Resumindo, eu poderia dizer também, assim, resumindo não, né? Uma coisa que me veio à cabeça aqui agora. A atitude, ela é ativa, né? Então, você pensa, então você faz. E a rebeldia, ela é reativa. Você está reagindo a alguma coisa, né? E aqui a Perfeito. gente busca muito a questão do controle, né? Do pertencer, né? Do pertencer a si mesmo. Então, eu acho que essa questão da gente se tornar cada vez mais ativo, né? A pessoa que direciona, não a pessoa que só recebe e digere aquilo que chegou, é muito importante para quem está buscando esse conhecimento, né? Mas Show de bola. vamos pensar de uma forma mais prática agora, né? Tem alguma coisa assim, porque dá preguiça, né? Às vezes você fala, nossa, tem que tomar uma atitude aqui, vou ter que agir, preguiça, melhor ficar aqui deitada. É mais fácil esperar as coisas chegarem até nós do que a gente toma a atitude de fazer, né? Então, assim, tem algumas coisas que você acha que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia e tudo mais, que acaba gerando, que ajuda a gente a ser mais ativo, a tomar mais atitudes? Tem, Isa. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu separei 3 coisas aqui, que são 3 elementos que interferem mais nessa postura mais proativa. E eu vou explicar por que esses elementos interferem mais. O primeiro elemento, claro, não poderia deixar de ser, é a energia, a nossa energia vital. Porque quando eu penso assim, se eu vou ter que agir, se eu vou ter que ter atitude, se eu vou precisar de uma postura mais ativa, é lógico que eu vou precisar de um pouco mais de energia. Se eu estou num nível de energia muito baixo, o meu próprio organismo, de alguma forma, começa a me sabotar. Porque, assim, como é que você vai gastar mais energia, Marcelo, se você não tem? Como é que você vai se doar mais se a sua energia já está sendo consumida com o que você tem durante o dia? Às vezes a gente passa o dia tão consumido com tudo. E às vezes a gente tem um esquema diário que a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Quando logo de manhã cedo, eu tenho que dar conta daqui da casa, do filho, do café da manhã, aí eu já vou para o trabalho, aí eu volto para o trabalho, às vezes eu tenho que dar conta do almoço, às vezes quando não tenho, volto de tarde para casa, tenho que dar conta da janta, tenho que dar conta da arrumação, às vezes tenho que dar conta do marido, Já da estou esposa. cansada. Só de você falar, eu já Então, estou cansada. cansou. Cansou, a energia foi embora, a energia foi embora. E aí, quando você pensa, inclusive, vamos dar um exemplo claro aqui, um exemplo clássico que é muito próximo da gente. Quando a gente pensa em fazer um curso, se eu penso em fazer um curso, muitas vezes o que freia a atitude de entrar num curso, de fazer um curso, ou qualquer outra coisa, pode ser uma atividade física também, mas o que freia, às vezes, é aquela ideia, caramba, eu vou precisar me cansar ainda mais. Eu vou ter que me desdobrar ainda mais. Às vezes eu vou ter que ser mais do que eu sou hoje. E às vezes eu não estou dando conta nem do que eu sou hoje. Então, ter um nível de energia melhor, um nível de energia vital melhor, influencia muito nessa melhoria da atitude, da postura proativa. Se você tem um nível de gasto energético muito grande, ou se você não renova a sua energia, porque a alimentação interfere no seu nível de energia, sono interfere no seu nível de energia e outras coisas interferem no seu nível de energia. Eu vou falar lá embaixo daqui a pouquinho. Então, energia vital é uma coisa que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Outra coisa que interfere demais na atitude proativa, e aqui eu acho que é o grande nó da maior parte das pessoas, que é uma postura interna de maior coragem. De maior coragem. Por que isso interfere, Marcelo? Porque para ter atitude, eu preciso assumir algum nível de responsabilidade sobre as consequências desse ato. É aí onde o bicho às vezes pega. Eu quero ter atitude, por exemplo, de falar de um jeito, de me posicionar de uma forma melhor
junto com o meu marido, eu quero ter uma atitude, por exemplo, de me posicionar de uma forma melhor junto com o meu filho. Eu quero ter atitude para dizer não naquela hora em que normalmente eu como mais ou que eu compro mais. Eu quero ter atitude. Mas para isso eu preciso ter aquele senso de responsabilidade. Eu tenho que dar conta depois. E aí, quando eu não tenho essa coragem, às vezes, ou não tenho essa atitude de enfrentar, de ir para cima, ainda que não dê certo, aí a minha força de atitude morre, enfraquece. Eu fico mais no estado passivo. Eu prefiro ficar onde eu estou, mais na passividade. Então, energia, coragem e outra coisa, conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não sei o que fazer. Se eu não sei o que fazer, eu prefiro não fazer. Porque aí vem, mais uma vez, as consequências das minhas escolhas. Então, se você quer, por exemplo, ser uma pessoa mais ativa, mais proativa, junta esses três elementos. Não dá para poder. Onde é que eu compro isso, Marcelo? Onde é que vende isso? Onde é que vende 1 quilo de coragem? Onde é que vende 1 quilo de energia? Não vende. Não vende em canto nenhum, mas tem como você conseguir. Existem uns caminhos para isso, né? Para desenvolver coragem, desenvolver garra, desenvolver força de vontade, e existem caminhos para isso. A gente vai falar sobre isso, vai dar uma dica, algumas dicas lá embaixo. Mas existe o que você fazer para você elevar isso. É como se a gente tivesse alguns reservatóriozinhos internos. Reservatório da coragem, reservatório da energia, reservatório do conhecimento, reservatório da força de vontade. É vários reservatórios que a gente tem dentro. Aí, dependendo do que você faz, dos seus ajustes, aí você vai elevando o caso da reservatóriozinho desse. Ou você vai perdendo, você às vezes fica no limite. Fica faltando combustível no reservatório. Por isso que a gente às vezes não tem essa atitude proativa. Mas esses três elementos fazem muita diferença e que, se a gente tiver uma noção melhor, vai ajudar bastante nessa atitude ativa e proativa. Essa é muito interessante você ter falado sobre a energia vital, porque, assim, por mais que em muitos momentos na minha situação, né, as pessoas, elas normalmente olham para mim e têm essa percepção, né, de eu ser uma pessoa de atitude, né, eu acho que isso foi sendo minado um pouco por conta de uma falta de energia vital que eu estava passando, né? E o caminho que eu optei por traçar para conseguir melhorar isso, claro, ainda, né, tudo é uma crescente, então eu ainda sinto que eu não tô no meu máximo, né? Mas assim, o conhecimento para mim foi muito importante, né? Então, fazer parte da comunidade METs, estar contigo, né, no estudo do autoconhecimento, ter você como mentor, toda a minha parte de meditação também, né, que é uma coisa que centra muito, traz muita energia, alimentação, exercício físico, eu acho que são as coisas que mais me ajudam a manter, assim. E aí é até engraçado, porque quando. E assim, normal a gente ter baixa, né? Eu acho importante deixar isso claro também, né, Marcelo? Porque senão a gente acha que sempre, o resto do tempo todo, a gente tem que estar bem, tem que estar lindo, maravilhoso lá. Mas não é assim, né? Vai ter dia que a nossa energia vital tá mais alta, vai ter dia que vai estar mais baixo. O que é importante é a gente manter hábitos, né? E ter uma constância em relação a coisas que enchem esse nosso reservatório, né? Para a gente conseguir progredir, né? Com certeza. Você falou uma coisa, você falou sobre proatividade, né? Eu queria saber se você considera a atitude um sinônimo de proatividade. É a mesma coisa na prática? Acho que a atitude é a consequência de uma postura proativa. Se a gente for tentar trazer um significado para isso, se eu adoto ou tenho uma postura proativa na minha vida, a atitude é a consequência material disso. Eu sou uma pessoa que tenho mais atitude, porque eu já tenho uma postura interna mais proativa. Mas quer ver uma coisa que interfere demais nisso, que a gente não percebe às vezes? O ambiente, a influência ambiental. Às vezes você está trabalhando com algumas pessoas no seu grupo de trabalho, ou às vezes até na sua família também, alguns amigos,
que não tem essa postura proativa. Tem uma regrinha dentro do desenvolvimento humano que diz que você é a média das 5 pessoas, né, mais próximas de você. Então, às vezes, as suas amizades ou as suas influências são de pessoas que não possuem uma atitude proativa. E, claro que isso influencia também. Então, por exemplo, na hora de arriscar mais, se na hora de arriscar mais você não vê outras pessoas fazendo isso, você não vê que é possível ter uma atitude mais ativa. Por exemplo, de falar alguma coisa para alguém. Vai lá, vamos voltar aqui para... Vamos pegar um exemplo da vida familiar. Tá? Mãe e filho. Mãe e filho. Principalmente chegando na adolescência. Chegando na adolescência, o filho ele começa a manifestar uma atitude mais rebelde. Por conta dos hormônios, né? Por conta de uma postura de autoafirmação, que é comum da idade. E ele começa a desafiar mais pai e mãe. Ele começa a querer ocupar um lugar que não é dele. É assim que mais ou menos acontece dentro da adolescência. Aí qual é a importância, por exemplo, do pai ou da mãe ter atitude nesse momento? Se o pai ou a mãe não tem atitude e se posiciona não com brutalidade, mas com autoridade e instrução, dizendo, filho, não é assim que funciona. Filho, o caminho é esse. Filho, nem tudo que você quer na vida você vai ter e isso é normal. Dizendo não quando necessário, mostrando um caminho para que ele entenda que existe outra solução. Permitindo, inclusive, que ele entre em estado de frustração para que ele aprenda a lidar com o estado de frustração. Quando eu faço isso, eu tenho atitude, né? E eu permito que o meu filho cresça comigo. Ele volta para o lugar de filho, eu fico no lugar de pai, e nós dois crescemos juntos, como pai e filho. Se eu não vejo isso acontecendo ao meu redor, se eu tenho amigos, né, ou parentes que não exercem essa autoridade, se eu nunca vi as pessoas fazendo, se eu não sei fazer, eu vou fazer isso? Não vou. Vai faltar atitude para mim. O que é que vai acontecer? A consequência dessa situação é que meu filho ele vai cada vez mais crescer dentro do campo da sombra. Ele vai entrar num campo de sombra da adolescência. Eu não estou ajudando ele a passar pela adolescência. Por mais que a gente imagine que, não, mas se a gente reprimir demais, se a gente falar demais, isso é ruim. Não, não é reprimir, é orientar. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe e filho no lugar de filho. Aí as coisas funcionam, mas para isso eu preciso de atitude. Se eu não tiver atitude. E para ter atitude é aquela velha história, eu preciso a coragem. Mas aí pode ser que meu filho fique muito zangado, pode ser que ele tenha atos de rebeldia, pode ser que ele fique indisciplinado. Mas isso faz parte da vida. Isso faz parte do crescimento. Eu não posso me furtar a assumir o ônus de uma escolha. E eu tenho muito mais facilidade de fazer isso quando eu sei o porquê que eu estou fazendo essa escolha. Se eu faço sabendo que esse é um caminho que leva para o crescimento, não importa o que vai acontecer. Né? Eu preciso fazer. Se posicionar diante do filho é uma coisa que vai levar para o crescimento dele e para o crescimento desse laço familiar, não importa se ele vai ficar zangado, com raiva, frustrado, eu preciso fazer. Porque no final o resultado é positivo. Mesma coisa vida amorosa. Se eu não me posiciono, o que acontece? O outro parceiro, às vezes, por um nível de imaturidade maior, começa a entrar no meu espaço. Começa a viver o lado da sombra. E por falta de atitude, eu não estabeleço novamente o retorno de cada um no seu lugar. Ele no lugar dele, eu no meu lugar, ela no lugar dela e eu no lugar. Então veja como a atitude é importante. E às vezes a gente não se percebe disso. A gente termina, às vezes, depositando a esperança em outras coisas para não ter atitude, para não agir, sendo que essa conta depois chega. E a conta de uma omissão, ou a conta de uma passividade, ou a conta da falta de proatividade chega e quando chega, aí não tem jeito. Aí a gente tem que agir, né? E aí? Marcelo, você acha que, então, é uma coisa de assim, se tem medo, vai com medo mesmo, né?
que nem você falou da questão dos pais, né? Ah, mas vai acontecer isso, mas meu filho. Não, mas você pode ter mil receios, mas se você sabe que aquilo é o certo, se você precisa, né, que a melhor forma de crescer é enfrentar isso, e você enfrenta isso através de uma atitude positiva, né, da sua proatividade. É isso? Exatamente. Exatamente. Na verdade, eu sempre falo, a ação cura o medo, né? Então, quando você enfrenta, você de alguma forma você já está combatendo o medo. Porque assim, quando a gente enfrenta, quando a gente age com atitude, a gente mostra para as outras pessoas também como elas devem nos tratar. Eu mostro para as outras pessoas também quem eu sou. Isso aqui é tão importante, porque quando você não tem atitude, você não está mostrando para as outras pessoas quem você é. Você não está revelando quem você é. Veja, se você não está revelando quem você é, como é que as pessoas vão te conhecer? Como é que as pessoas vão te amar? Como é que as pessoas vão te respeitar? Se elas não conseguem saber quem você é, quais são os seus limites, o que é que você aceita, o que é que você não aceita, quais são os seus gostos. A gente às vezes não se revela por medo da rejeição. Rejeição é um dos maiores medos do ser humano. E faz com que a gente não tenha atitude. Faz com que a gente se isole, se guarde dentro de si. Às vezes a gente prefere viver a dor da omissão, a dor de não fazer nada, a dor do conformismo, a enfrentar um possível medo de rejeição. E a gente nem percebe que, na grande maioria das vezes, o medo de rejeição está só aqui dentro, né? Porque quando a gente está conectado com as outras pessoas, essas pessoas estão com a gente porque querem, né? A gente se desvaloriza tanto às vezes, tanto às vezes, tanto às vezes, que a gente acredita ou começa a agir como se as outras pessoas estivessem com a gente, por favor. Ninguém está com você, por favor. Ninguém está com você para tapar um buraco. A pessoa está com você porque quer estar com você. Existem várias razões para isso. Mas ninguém está com você para fazer favor, a não ser naqueles casos onde existe uma dependência emocional muito grande, onde a pessoa não quer sair, onde existe um vitimismo. Mas ninguém está com você por favor. A pessoa está com você porque quer. E se ela quer ficar com você, é porque ela quer conhecer você. Imagina você como mãe ou como pai, sem se revelar para o seu filho. A pessoa que mais quer te conhecer no mundo é o seu filho. Não só que mais quer, mas que precisa conhecer. Merece, E se né? o pai Merece conhecer. merece, exatamente. E se pai ou mãe não se revela com atitude para o seu filho, primeiro, o filho não conhece bem os pais. Fica com medo, não desenvolve confiança, às vezes vai procurar alguém para confiar do lado de fora, porque os pais não se mostraram ainda, por medo de rejeição dos filhos. Imagina medo de rejeição de filho como isso é. É muito comum, mas imagina como, se a gente for parar para pensar e refletir, como não faz muito sentido. Medo de rejeição do filho. Relação de pai e filho, mãe e filho, é uma coisa que dura para a vida toda. Os problemas vão existir. E a gente vai enfrentar os problemas. Quando existe a boa vontade de crescer todo mundo junto, a gente vai enfrentar os problemas, a gente vai resolver. Eu não posso ter medo de rejeição do filho. E claro que filho também. Aí já é mais difícil filho não ter medo de rejeição do pai, por conta da imaturidade. Mas o medo aqui, observe que o medo aqui, ele permeia a atitude antiproativa. E é isso que muitas vezes trava a maioria das pessoas. É isso que muitas vezes separa as pessoas que chegam no sucesso e as pessoas que não alcançam o sucesso. Porque eu não superei esse obstáculo, às vezes, do medo de rejeição. Às vezes, do medo do julgamento. Medo do julgamento que tem a ver com a mesma coisa do medo de rejeição, que é uma coisa gigante para a gente, né? A gente fala assim, falando é fácil. As pessoas falam, falar é fácil, Marcelo. Fazer é que é difícil. Verdade, fazer é difícil demais. Mas existe um caminho para isso. É isso que a gente precisa saber. Existe um caminho para isso. Existem passos que a gente pode dar. A única coisa que eu não posso, que eu não gosto de ver, e que eu não recomendo que se faça, é aceitar a passividade. Vida foi feita para ser vivida.
Vida foi feita para despertar potenciais. Vida foi feita para lapidar talentos. E quando a gente desperdiça isso, é um grande desperdício. Né? E às vezes a gente só desperdiça isso porque a gente não despertou para o valor que tem de uma atitude ativa, de uma atitude proativa. Né? Mas é isso aí, Isa. Manda ver aí. Então, como você diz, segurem os cintos e se tiver medo, Aperta o vai com cinto. medo mesmo, né? Vai com Segura, aperte os cintos e se tiver Aperta o medo, cinto. vai com medo mesmo. Ô Marcelo, deixa eu só retomar uma dúvida aqui. Tem uma pessoa que está acompanhando a gente que quer saber quais os sinais de esgotamento de energia vital. Primeira coisa, a preguiça, né? A preguiça já é, sim, um dos sinais que você possivelmente está com um nível mais baixo de energia. A pessoa que normalmente tem mais sono também. Eu tenho muito sono durante o dia. Eu não estou dizendo, né? O sinal. A pessoa tem muito sono durante o dia. É um sinal de que ela não está conseguindo restabelecer o nível de energia corporal dela, energia vital. Às vezes é uma pessoa que tem aquela apatia, você não consegue se colocar com energia, com contentamento, com vibração nas situações da sua vida. Seja junto ao seu filho, seja na sua profissão, seja com os seus sonhos, seja no seu relacionamento. É a falta de vibração mesmo, um estado de apatia. A melancolia, às vezes, também, ela pode revelar, sim, uma falta de energia, uma baixa de energia, né? A emoção da tristeza é uma emoção que reduz a energia corporal. Tem uma função para isso. Existe um porquê. Todas as nossas emoções têm um porquê de existir na nossa vida. A tristeza ela reduz a energia corporal. Né? Então, todos esses estados são sinais de esgotamento. Quer ver um outro sinal de esgotamento de energia? É você ser muito impaciente. É você ser muito intolerante. É você explodir com pouca coisa. Às vezes isso é um sinal de baixa energia, a gente nem percebe. Por que, Marcelo, é um sinal de baixa energia? Porque se eu não tenho energia, eu não tenho aquele elástico para ter paciência. Para ter paciência, eu preciso consumir energia. Porque eu preciso lidar com o meu desejo resistido. Eu quero que seja agora. Não, não vai ser agora. Então eu preciso gastar energia para lidar com isso. Se eu não consigo ter paciência, se eu não consigo ter tolerância, sinal de que o meu nível de energia pode estar muito baixo também. Né? E várias razões e vários fatores interferem nisso. Mas é por aí. Falta de libido também, Marcelo? Falta de libido já é uma consequência. Falta de libido já é uma consequência do cansaço. Já é uma consequência do estresse. Já é o depois, o que vem depois. Já está lá, então. Já está lá. Se tiver sem libido, já está lá. Já está lá. Entendi. A falta de libido, a falta de desejo sexual já é um sinal de um nível muito mais baixo de energia vital. Uhum. Eu queria saber, assim, porque eu acho interessante a gente sempre também bater um papo sobre algumas experiências que você já passou, né? Eu queria saber se você tem algo para compartilhar com a gente, assim, sabe? No sentido do que a atitude, de como a atitude ela foi importante na sua vida, o que fez diferença para você. Porque nem sempre fica claro, né? A gente está conversando de conceitos aqui. Eu acho que seria interessante. Eu destaco usar 3 momentos assim. Claro que atitude a gente tem todo dia, né? Depois que você incorpora isso, fica muito mais fácil. Para mim, hoje é muito mais fácil ter uma atitude proativa, porque eu já incorporei ao longo do tempo, já criei um hábito aqui. Mas eu destaco 3 momentos importantes na minha vida que fizeram muita diferença. E que, por eu ter agido com atitude, eu consegui, vamos dizer, ultrapassar algumas barreiras importantes. O primeiro momento foi lá atrás, cerca de 10 anos, quando eu tive a atitude de começar a pesquisar e estudar isso de forma aprofundada. Eu vivia no piloto automático, eu sempre conto isso nas lives, eu vivia no piloto automático, eu vivia em estado de reação. Eu só reagia,
né? Seja o comportamento da minha ex-esposa, seja o comportamento lá, seja a situação da minha vida profissional, seja a situação da minha vida financeira, eu só reagia. Como é isso de só reagir, Marcelo? Se não deu certo, eu fico com raiva, mas não resolvo. Se deu certo, eu fico alegre, mas nem sei por que deu certo. Se não deu certo, eu fico triste, mas não resolvo. Não entendo. Às vezes, se não deu certo, eu reclamo, mas não resolvo. Isso é o estado de reatividade. E a gente só vai reagindo, às vezes reclamando, às vezes ficando feliz, triste com raiva, feliz, triste com raiva, feliz, triste com raiva, mas eu não saio do ciclo. Eu não evoluo. Estou sempre ali, circulando naquele território, é o meu lugar, feliz, triste, alegre, feliz, triste com raiva, feliz, triste, depressivo, feliz, triste e ansioso, mas eu não saio dali. Esse é o estado de reatividade. Aí foi quando eu tive a atitude, peraí, eu não quero viver mais isso. A vida é mais ou menos, mas a vida pode ser melhor. Às vezes até tá boa a vida, mas a vida pode ser melhor. Por que se contentar com um pouquinho? Por que às vezes se contentar com uma vida mediana? Por que às vezes se contentar ou se conformar por medo de não avançar? E naquela época eu decidi, não, eu quero um pouco mais. Eu sei que eu posso um pouco mais. E se eu não posso agora, eu vou dar um jeito de conseguir um pouco mais. Foi quando eu decidi aprofundar de forma o máximo possível e vem de 10 anos para cá, foi a primeira atitude que eu tive que mudou a minha vida. A segunda atitude que mudou de verdade a minha vida foi a atitude de enfrentar a minha insegurança emocional. Isso já aconteceu depois, alguns anos depois. Eu tinha avançado um pouquinho já, mas não tinha avançado o tanto que precisava. Porque dentro da minha vida amorosa, eu estava vivendo uma postura de extremo controle, de extrema insegurança, de desconfiança. E isso estava matando a relação. E é claro que eu percebi isso, né? Eu percebi que estava matando a relação. E foi onde eu tive uma segunda atitude, a atitude de mudar o hábito. E aí eu fui de novo investigar, e de novo eu fui pesquisar, e de novo eu fui entender o que era a insegurança, para saber quais eram as causas e o que precisava fazer. Resolvi, Marcelo, resolvi. O controle não me comanda mais, a desconfiança não me comanda mais. Eu tenho a liberdade de confiar. Isso a gente pensa que é bobagem isso. Ter a liberdade de confiar ou de dar um voto de confiança. Mas isso, para algumas pessoas, é dificílimo. Ter a liberdade de dar um voto de confiança. É dificílimo de fazer. Parece simples, né? Mas é dificílimo de fazer. E você só consegue fazer isso quando você conquista esse patamar de conhecimento, de evolução. Em relação à insegurança emocional, você estuda, entende, muda, age, entra em atitude, aí você ajusta os parafusos que estão frouxos e aí as coisas andam. Ô, Marcelo, e uma curiosidade que me surgiu agora, você não passava pela sua cabeça, assim, porque eu tô ouvindo você falar, é complicado, né? Eu já fico com uma sensação assim, nossa, mas é difícil isso, né? Esse processo que você falou é um processo difícil. Isso não vinha na sua cabeça, assim, é muito difícil, Muito. eu não sou capaz, ai, não vai dar certo, não vai funcionar, tô fazendo um esforço gigante aqui para, sabe? Como que era quando isso acontecia? Porque acontece, né? Veja só, acontece muito. Não, e pior do que isso. É pior do que isso. Quem passa por isso vai saber agora o que eu estou falando, vai se identificar. É pior do que isso. Porque quando você decide mudar, quando você decide agir diferente, além desses pensamentos que dizem para você que é difícil, além da preguiça, além do medo, além da falta de conhecimento que freia, ainda tem uma outra coisa que freia e que é aí onde muita gente não consegue. É porque as outras pessoas começam a duvidar de você. As pessoas não acreditam que você vai fazer, entendeu? As pessoas estão vendo você fazer aquilo, aí não acredita. Às vezes desmotiva. Às vezes joga uma casca de banana para testar. Quem tá passando por esse processo de mudança sabe. É a famosa provocação. A provocação sempre vai existir. Porque a pessoa que está do seu lado não está mudando. E para ela ver uma outra pessoa mudando, às vezes dá medo também. Vai que ela muda mesmo,
Vai que ele muda mesmo e não me quer mais do Vai lado que dá dele ou certo. dela. Vai que ele muda mesmo. Vai que não dá certo. Vai que ele muda mesmo e não dá certo. Então, nesse processo de mudança, muitas vezes eu me deparei com várias provocações. Eu me deparei com vários, às vezes, com falta de estímulo. Com a Áurea aconteceu isso, mas a Áurea tem uma cabeça melhor. Aí, de um ponto para frente, ela já começou a perceber que era verdade. Aí ela começou a dar apoio, aí ela começou a motivar, aí ela começou a segurar na mão e aí ela começou a chegar junto. Mas para todo mundo é assim, ou para quase todo mundo. Quando um decide mudar, o outro fica cismado, né? Porque a gente fica, será que isso é verdade mesmo? Eu vou testar. Aí vai lá e testa, joga uma casca de banana. E você às vezes cai, às vezes você não cai. Mas o que é que me segurava? O que é que me segurava? Esse ponto aqui é extremamente importante. Inclusive, a gente falou sobre isso ontem na aula lá do. A gente falou isso segunda-feira na aula do Médici, eu falei ontem na aula do Vaz também, na aula de dúvidas. Eu fazia porque eu tinha um sentido para fazer. Eu fazia e continuava porque eu tinha um porquê muito forte. Eu não estava mais fazendo. Por um longo tempo eu fiz para tentar mudar a outra pessoa. Por um longo tempo eu fiz para tentar provar que eu era bom. Por um longo tempo eu fiz para tentar mostrar que valia a pena ficar comigo. Por um longo tempo eu fiz motivado pelo ego. Nunca deu certo enquanto eu estava aí. Quando eu decidi fazer pelo motivo certo, quando eu decidi fazer por mim, porque era bom para mim, porque me fazia uma pessoa melhor, porque eu conseguiria contribuir de uma forma melhor para as outras pessoas também. Eu tinha uma razão forte. Eu tinha uma razão que me sustentava e que me levantava em cada queda, porque eu caí milhares de vezes. Então, ter uma razão, inclusive publiquei essa semana aqui no Insta, ter uma razão forte é o que faz com que você levante toda vida que você cai. E vai cair incontáveis vezes. E foi isso que me ajudou também. Mas é Olha, muito muito comum. legal. Todo mundo Mas passa por isso. assim, se fosse para você falar, eu acho que a gente aprende não só a gente aprende muito com as histórias, né? Por isso que eu pedi para você contar, compartilhar, mas assim, com os erros também, né? Se fosse para você colocar assim, o pior erro que você cometeu nessa jornada de se tornar uma pessoa, né, de atitude. Eu já contei o meu logo de cara, né? Quando eu era mais jovem, eu confundia muito a atitude com a rebeldia, né? E aí eu vivia rebelde por aí, não sei o quê, mas na verdade não era isso que eu queria, né? Era ter atitude. Eu só não sabia ainda porque eu não tinha as ferramentas, né? Com você, como é que foi? Quais foram os seus erros, assim? Três erros principais. O primeiro erro é aquele que todo mundo comete. É aquele assim que diz assim: não, mas depois eu faço. Eu sei que eu preciso disso. Não, mas depois eu faço. Eu sei que eu preciso ter atitude, falar essa coisa, fazer isso, deixar de fazer aquilo. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas depois eu faço. Esse é um erro muito comum. É o erro do depois eu faço. Eu cometi muito esse erro. É quando a gente ainda está na resistência. A gente sabe que quer, a gente sabe que precisa, mas ainda não quer. Por conta daquilo que eu já falei aqui, desses elementozinhos que ficam aqui travando esse processo. Aí depois eu faço. Esse é um dos primeiros erros que a gente comete. O outro erro, que é muito comum também, é aquele que a gente diz assim: ah, mas eu acho que. Será que isso não é uma fase? Será que esse problema não vai se resolver? Será que não passa? Será que com o tempo isso não se resolve? Isso aconteceu também muito comigo. Aí é o botar debaixo do tapete, né? A gente vai postergando, vai postergando, vai postergando e achando que outra coisa vai resolver. Eu já acho que outra coisa vai resolver. Eu acho que o tempo vai resolver. Eu acho que a vida vai mudar. Quando a gente fala assim, a vida vai mudar. Que vida que vai mudar? Quem comanda a vida sou eu. Se eu não estou no leme, quem é que vai mudar? A vida não vai mudar. Se eu não mudar o leme da minha vida, a minha vida não vai mudar. Às vezes muda por uma circunstância externa, mas não é o que a gente quer, né?
um barco sem leme, ele vai para onde a maré leva, não tem jeito. E eu cometia muito esse erro também, de achar que alguma coisa ia acontecer. A gente fica meio que nessa ideia de que alguma coisa vai acontecer e que vai mudar. Não vai mudar. E a outra coisa que é um erro também que eu cometi, e que também é um erro muito comum na vida das pessoas, que é o erro de deixar que a vergonha seja mais forte do que a sua capacidade de agir. A vergonha é um elemento extremamente poderoso quando a gente pensa em ser uma pessoa mais proativa. Porque a vergonha vem e corta a sua ação. A vergonha vem e cria um muro na sua frente. E eu passei muito por isso também. Porque como eu era um menino mais inseguro, como eu era um menino mais tímido, vergonha tem muito a ver com quem é tímido. Quem é mais extrovertido não tem muito problema com vergonha. Mas quem é mais tímido, mais contido, sofre horrores com a vergonha. E para essas pessoas, a vergonha é um grande freio. E aí a gente permite, às vezes, que a vergonha seja maior do que a capacidade de ação. E aí, claro que eu não consigo evoluir, eu não consigo avançar nessa postura de proatividade e, como consequência, não consigo ser uma pessoa de mais atitude. Esses 3 erros fizeram muita diferença para mim. Me atrapalharam demais. Ó, a Mila comentou aqui. Eu, por exemplo, aprendi pela dor. Tamo junto, Mila. Eu também. Acontece. Fica tranquila que tudo dá certo no final. A gente tá aqui. A gente não, né? O Marcelo tá aqui para ajudar a gente. Mas é assim. A gente acaba tendo, e daí, né, vou pegar um gancho até nisso que a Mila falou, né, de como a gente aprende, aprender pela dor e tudo mais. E a gente tem 2 formas sempre, né, a gente tem a forma de amor, aprender pelo amor ou aprender pela dor, né, mas infelizmente às vezes a gente precisa passar pela dor aí, mas o que eu percebo é o seguinte, no meu caso pelo menos, a dor ela veio por uma falta de direcionamento, entende? Então, nesse sentido, eu queria pedir para você compartilhar com a gente algumas dicas, né, do que a gente pode fazer e assim, o que fazer, entende? Para a gente já conseguir antever essa situação em que as coisas vão ficar um pouco mais doloridas por falta de atitude, né? E conseguir ter esse posicionamento proativo, sabe? Tá. Tem algumas coisas que são mais simples de fazer e que a gente pode já começar a colocar em prática. É mais fácil de você pegar. Veja só, a gente viu aqui que para ser uma pessoa de mais atitude, para ter uma postura mais proativa, eu preciso ter energia, um pouco mais de energia, eu preciso ter um pouco mais de coragem e eu preciso ter um pouco mais de conhecimento. Esses 3 elementos eu preciso carregar aqui na minha bagagem, colocar pelo menos um de cada vez. E aí, por exemplo, para energia, uma dica fácil para energia. Algumas dicas fáceis para energia. Inclusive, você já falou até aqui no começo. Primeira dica fácil para energia, que todo mundo pode fazer e que não depende de mais ninguém, é tentar ter uma boa qualidade de sono. Já melhora o meu nível de energia. Uma outra coisa que melhora demais o nível de energia, para quem consegue fazer, não é difícil fazer, mas algumas pessoas não gostam. Mas a meditação, ela melhora muito o nível de energia. Porque é um momento em que a gente consegue reduzir o nível de gasto calórico. Eu permito que o meu corpo ele consiga se renovar na meditação. A minha mente acalma, o meu corpo relaxa e eu consigo renovar um pouco da minha energia. Então, praticar um pouquinho de meditação todos os dias, ainda que seja 5 minutos, é uma outra coisa que também só depende de você e que ajuda demais na energia. Outra coisa que ajuda muito a energia é um pouquinho de atividade física também. Porque quando a gente está gastando ou fazendo atividade física, praticando, a gente renova a energia. Energia estagnada é uma coisa terrível, parece âncora. Quando você está com a energia estagnada, parece que você tem mais dificuldade de andar. Parece que você fica meio preso no chão. E quando você faz atividade física, quando você pratica, ainda que seja algo simples, uma caminhada, ou, sei lá, qualquer coisa que você goste, tem que ser alguma coisa que você goste. Você já
circula essa energia, traz energia limpa, o corpo libera toxina e você consegue renovar a energia também. Então, 3 coisas que ajudam bastante nessa questão da energia. Aí, coragem, Marcelo. Como é que eu faço para poder ter uma dica simples para a gente ter um pouco mais de coragem? Coragem tem a ver com o medo do desconhecido. Então, imagina que você quer, sei lá, começar uma dieta, ou que você quer começar uma atividade física, ou que você quer aprender a falar melhor, ainda que seja em público, ou não, ou conversar melhor, ou você quer aprender a cantar. Qualquer coisa que você queira fazer, mas que você tem um pouco de vergonha, tem um pouco de medo de não dar certo. Então, imagina que você faz isso acompanhado com outra pessoa. Imagina que você, de repente, acha alguém que ensina isso e que pode estar ao seu lado. Às vezes, para dizer assim, olha, desse jeito é melhor. Você pode melhorar isso. Vá por aqui, porque eu já fui. Você não vai se machucar. Dessa forma, o resultado é melhor. Veja como fica mais fácil a gente avançar um pouco quando está ao lado de alguém que conhece o caminho. O medo reduz. E é uma coisa, de certa forma, simples de fazer, né? Porque tem muita gente que tem conhecimento suficiente para oferecer, que já passou pelo caminho das pedras em várias áreas da vida. Tanto na área da alimentação, na área da atividade física, na área da educação emocional dos filhos, na área do crescimento pessoal, do desenvolvimento humano, na área da saúde. Todo canto tem alguém que já passou pelo caminho das pedras, que está um pouco mais à frente que você. E estar ao lado de alguém que está um pouco mais à frente de você reduz o medo. Aí fica mais fácil de eu ser uma pessoa ativa, proativa. Quando eu estou sozinha, o medo vai lá para cima, porque eu nem enxergo o que vem depois e nem tenho condições de adivinhar. Aí não funciona. Aí, então, estar ao lado de alguém é a segunda dica que faz muita diferença. Uma outra dica que faz muita diferença é, além de estar ao lado de alguém, se você puder, é você estar em um grupo que tem o mesmo objetivo que você. Porque aqui existe uma força diferente. Aqui existe uma força que é o poder do contágio social. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu pratico Aikido. E eu pratico Aikido em grupo. Então, tem muitas vezes que às vezes dá preguiça de ir para o treino. Mas eu estou conectado com o grupo. E sei que quando eu chegar lá, um motiva o outro. Um ajuda o outro. Um troca energia com o outro. E aí fica mais fácil de eu conseguir ser uma pessoa ativa e proativa. Então, o poder do grupo é um poder muito forte. A gente despreza isso. Mas veja o poder, por exemplo, dos grupos de apoio. Quantas pessoas só conseguem se libertar de um vício, que é uma das coisas mais difíceis de se libertar? Quantas pessoas só conseguem se libertar de um vício através do poder do grupo, do poder de contágio social? Aí você, dentro do grupo, você vê uma pessoa que tem resultado e você já se motiva. Dentro do grupo, você consegue enxergar que os seus problemas não são só seus. Aí você se humaniza. Você começa a adotar uma postura, às vezes, de compaixão com você também. Porque às vezes a gente é tão perfeccionista, e quando você está num grupo, você consegue adotar uma postura menos perfeccionista. Ah, caramba, isso acontece com ele também, isso acontece com ela também, então eu não estou sozinha nessa. Então vamos para frente. Então eu consigo. Se ele conseguiu, vamos para frente, eu consigo. Então veja, são 3 coisas que às vezes são simples de fazer e que fazem uma diferença gigantesca. E que podem, por exemplo, ser o suficiente para você dar o próximo passo. Porque quando a gente começa a dar um passo, fica mais fácil de dar o segundo passo e fica mais fácil de dar o terceiro passo. E toda vida que eu dou um passo, eu me torno uma pessoa mais proativa. Até o ponto em que eu construo como um hábito isso, como eu hoje. Hoje eu já construí o hábito. Hoje, para ter uma atitude, não demora muito. Eu simplesmente tenho, porque já tenho. Precisa de alguma coisa? Precisa. O que é que você precisa conhecer sobre isso? Estude. Aí eu vou lá e conheço. Beleza. Tenho conhecimento? Tenho. Assumo as consequências? Assumo. Estou preparado. Se me frustrar, estou preparado. Se eu não estiver preparado, vou atrás. Não tem jeito. Se eu tiver raiva,
vou lidar com a raiva. Assumo a responsabilidade, assumo o ônus. Vou lá e ajo. Depois eu aprendo. Errei, caramba, deu errado, não deu certo, não saiu como eu pensava. Aprendo. E aí isso vai. É o hábito de uma atitude proativa. Decido, avalio, aprendo e avanço. Decido, avalio, aprendo e avanço. E assim vai a vida. E assim vai a vida. Aos pouquinhos, pequeno passo. Depois um passo maior, volto, caio, levanto. Mas a vida anda desse jeito. E quando a vida anda, aí as coisas funcionam. Né? É isso. Fez sentido? Entendi. Para a gente encerrar, eu queria só fazer uma colocação, saber a sua opinião também, que eu acho que essa questão da proatividade, da atitude, né, ela tem muita base na comunicação, né, na forma como a gente fala, como a gente se posiciona, às vezes não só a fala, mas também o posicionamento do nosso corpo, né, de como a gente lida com essas situações. Então, assim, isso me ajudou muito, sabe? Trabalhar a minha comunicação, para ela não ser nem passiva, né? Que é aquela pessoa que só apanha e não faz nada, mas nem agressiva também, né? Que é quem já sai, que é a rebeldia, como a gente estava conversando. Então, assim, eu acho que se fosse para eu deixar um ponto de atenção, né, para quem está comprometido realmente em relação a isso, eu colocaria esse ponto, para se atentar à comunicação, como se comunica. Inclusive, eu acho um bom gancho para a gente trabalhar esse tema na próxima live. Porque comunicação é um assunto super importante e você falou agora assim, você foi no alvo, porque tem o seguinte, a comunicação, quando ela não é bem utilizada, ela trava também. Sabe por quê? Vou explicar agora por quê. Você quer ter atitude. Você quer expressar, por exemplo, quer deixar de engolir sapo. Não quero mais engolir sapo. Está acontecendo alguma coisa na minha vida que está me machucando, às vezes é na vida amorosa, às vezes é com o filho, às vezes é no trabalho, com um colega de trabalho, às vezes é aquele colega de trabalho chato que me perturba todo dia e que já não já tenho raiva só de pensar ali no trabalho, eu já fico desmotivada porque tem aquele colega pé no saco que fica enchendo o meu saco todo dia e eu estou engolindo o sapo. Dependendo do jeito que você falar, você resolve o problema ou você aumenta o problema. Então, ter atitude é o primeiro passo, mas eu preciso saber qual é o próximo passo. Veja só, se eu falo de uma forma mais ofensiva, se eu vou lá e aponto um defeito, ou se eu vou lá e faço aquela velha e famosa cobrança, ou se eu vou lá e faço uma crítica, o que é que acontece com a outra pessoa? Ela levanta o nível de defensividade. Ela faz, opa, assim não. Nem venha. Aqui você não entra. É assim que a outra pessoa faz. Fecha a porta. Fecha a porta do diálogo. Fecha a porta da compreensão. E ninguém se comunica e o problema persiste. Aí, às vezes, a pessoa pensa que fez errado. Poxa, tive atitude, mas não funcionou. Tive atitude, mas ficou pior do que antes. Ficou pior do que antes porque a comunicação não foi feita da forma correta. Aí a energia da atitude morreu na comunicação mal feita. Então a gente precisa de verdade saber expressar isso. E aí eu posso me comprometer a trazer esse assunto na próxima live, porque a gente já está chegando aí em 1 hora e comunicação a gente não Ai, resolve. adorei. Semana que vem, então, a gente bate um papo com as meninas aqui sobre comunicação. E daí a gente fala um pouco mais sobre essa questão, né? Show de bola. Fechado então. Pessoal que está aqui ao vivo aí, fala se fez sentido para vocês a live, fala se ficou alguma dúvida, para que a gente possa finalizar, enfim, de repente tirar alguma dúvida. Me põe aí se fez sentido para vocês e se valeu essa live. A Pri, valeu, Saura, bom, muito bem. Coisa boa. Espero que tenha sido, fez sim, coisa boa. É isso. A nossa missão aqui no Instagram é transmitir para vocês o conhecimento que dá
que é possível e que pode fazer com que vocês efetivamente se libertem dessas prisões que impedem o avanço, que impedem esse amadurecimento, que leva para outro nível, que desperta potencialidades, tá? Liberdade de expressão, liberdade na vida pessoal, liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade para voar e decolar em relação a uma vida próspera. Essa é a nossa missão aqui. E é isso que a gente vai continuar fazendo todos os dias nas publicações. E na próxima live a gente está junto aqui também para falar sobre comunicação, que é outro assunto, como a gente falou aqui, pode ajudar muito nesse decolar aí de cada um de vocês. E, meninas, mandem para o Marcelo as dúvidas por direct sobre comunicação, porque daí a gente já conversa com vocês, já vai sabendo o que vocês querem saber, quais são as dúvidas. Eu já sei quais são as minhas aqui, eu já estou anotando tudo no papel, mas a gente faz isso junto, né? Eu, Marcelo e todos vocês que estão aqui com a gente. Então vai ser um prazer também bater um papo com vocês. Mandem pra gente. Fechadíssimos. Muito obrigado, viu, pela parceria. Obrigado pela confiança. É sempre uma alegria contar aqui com você. Obrigada. Esse bate-papo que flui de uma forma muito boa. E a gente se encontra de novo na próxima quinta-feira. Pessoal que está aqui, beijão, fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.